Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Fernanda Cipriano, sou diretora de Operações e Cultura Organizacional da Telelaudo. E 2023 foi um ano muito especial para a Telelaudo, em que a gente comemora 15 anos de mercado, sendo a primeira e única empresa acreditada pelo PAD. Então a gente teve um insight de reunir os nossos fundadores e atuais diretores da empresa para conversar um pouquinho, bater um papo, contando um pouco da história, compartilhando os nossos valores e um pouco da nossa visão de futuro. Eu estou aqui hoje com o Dr. Flávio Lanes, que é o nosso CEO, doutora Mariana Coelho, que é a nossa diretora médica, e o Dr. Felipe Nirenberg, que é o nosso diretor de negócios e inovação. Sejam bem-vindos, vamos bater um papo aqui. Obrigado, Fernando. Tranquilo. Então, para a gente começar, do começo, obviamente, você, Flávio, né, como que surgiu essa ideia de criar uma empresa de teleradiologia? Vamos contar um pouquinho dessa história ali, né, da onde que veio esse insight seu para criar essa empresa? Tá, legal. Bom, obrigado, Fernanda. Vai ser um prazer falar sobre isso. Seria muito fácil dizer que eu estava andando na rua e fui tocado por uma entidade divina e maravilhosa, e num ato de genialidade pensei nisso. Mas não foi assim que aconteceu. Foi com muito trabalho, e começou uma caminhada, não exatamente a gente sabendo onde essa caminhada ia terminar. Tudo começou, eu lembro exatamente no dia que eu estava na praia com a minha família, ligou um amigo muito querido, oferecendo uma oportunidade de investimento no interior da Bahia, no sul da Bahia especificamente. Na época eu já tinha clínicas de radiologia e de imagem aqui no Espírito Santo, né, o Multiscan, e a gente já tinha experiência em ser dono de clínica, em liderar a equipe de radiologistas, a gente sabia dos desafios e das dores, né? Esse colega trouxe uma oportunidade muito interessante que eu analisei e achei que fazia todo sentido do ponto de vista de empreendedor, do ponto de vista empresarial, e eu via, claro, que era uma oportunidade muito, muito significativa que estava na nossa frente. Só tinha um problema. Eu já estava com a vida mais ou menos organizada, já tinha meus filhos, ainda eram pequenos, mas já tinha os 2 filhos, a empresa estava muito bem estruturada no Espírito Santo. Não fazia muito sentido para mim ir para o interior da Bahia para começar essa oportunidade. Então eu fiquei com aquele problema na cabeça. Como é que ao mesmo tempo aproveita essa oportunidade, mas cria uma solução que faça sentido? Foi aí que eu encontrei a teleradiologia, meio que por acaso. Encontrei da seguinte forma: eu pesquisando, né, as soluções, eu acabei encontrando o Dr. Robert Lapidus, que foi um colega meu que eu fiz uma parte da minha formação. Durante a minha formação na Unicamp, eu fiquei um mês na Universidade de Miami. E eu conheci o Robert lá, eu era residente do R1, se não me engano, e ele era primeiro ano de fellow, então era meio que o nosso chefe lá, então era uma pessoa maravilhosa, gente boa, eu fiz uma amizade legal com ele. E 15 anos depois eu encontrei ele liderando essa empresa de teleradiologia nos Estados Unidos. Eu falei, poxa, isso aqui acho que é exatamente o que a gente está pensando para trazer para o Brasil, né? Entrei em contato com ele e de forma muito rápida acabei indo para os Estados Unidos e conheci os outros sócios deles, e dessa amizade acabou saindo um grande negócio. A gente resolveu unir esforços, a gente criou uma joint venture aqui no Brasil, onde eles fizeram toda a transferência de tecnologia, experiência de mercado. A empresa que eles tinham constituído nos Estados Unidos já tinha muito sucesso, era bastante relevante, se não me engano era a terceira maior empresa de teleradiologia nos Estados Unidos, e eles viraram nosso sócio aqui no Brasil, né? Foi assim que começou. É. E eu lembro muito bem disso quando você me chama para fazer uma apresentação para os sócios, né? Que você falou, eu buscando uma solução para que eu não tenha que me mudar para o interior da Bahia, porque senão meu casamento vai acabar para começar a história, porque ela não vai querer sair daqui. Eu encontrei uma solução e eu preciso ir para lá levar uma ideia de mercado, porque eu tenho conhecimento do mercado e eu preciso organizar, né? E aí eu entro nessa história junto com você para montar essa empresa, assim, montar essa apresentação, criar um nome, né? Eu lembro exatamente Entendeu? disso, Fernando. Eu lembro exatamente como foi a sua entrada. O convite foi dado à sua pessoa para compor esse time, porque eu acho que é extremamente complementar a gente, que eu acho que todo time campeão tem que ter capacidades, né, e competências complementares. Não adianta ser todo mundo igual. Se todo mundo for igual, não faz sentido ser um time, né? Não é um time, é um monólogo várias vezes. E você trouxe essa capacidade de organização, essa capacidade, essa visão
visão de cultura organizacional, que é uma parte que eu tenho muito que aprender e continuo tendo, mas você apoiou demais. Você foi estratégica, muito importante para a viabilização dessa empresa. Legal. Obrigada. Paralelo a isso, tinha uma outra situação acontecendo, né? De um outro radiologista no Rio de Janeiro, com outra situação ali acontecendo, criando uma empresa de teleradiologia também, a Prolaudo, né? Como que foi isso, Felipe? A minha história é um pouco diferente da do Flávio, né? Porque eu sou bem mais novo que ele. Pouco. Então, assim, na verdade, os dois movimentos, eles aconteceram meio que em paralelo, né? Mas por estar num outro momento de vida, eu estava na residência. E eu acho que o grande insight que eu tive veio de uma percepção de que o radiologista que saía da residência que eu fiz na UFRJ, ele era convidado desde muito cedo, começava a ser assediado para sair do Rio de Janeiro. E aí eu comecei a ouvir aquilo e vi assim o quanto, acho que foi a minha meu primeiro contato com a escassez do radiologista. Eu tive a oportunidade durante a residência ir para o RSNA e vi o que era a teleradiologia sendo feita lá. Que lá já era realidade, assim, uns 8 anos, Sim, né? já na época que eu fui, eu fui lá e comecei a estudar, eu voltei com 15 empresas para me aprofundar e fui conhecer que 2 delas já eram grandes, com stands, me chamou a atenção, stands grandes como os principais vendedores de equipamento, né? Assim, poxa, esse negócio aqui é bem interessante. E aí fui voltar para estudar o mercado brasileiro e comecei a entender que o que tinha feito a teleradiologia decolar nos Estados Unidos acontecia aqui também, que era um país com dimensões continentais, uma demanda crescente por número de exames, ou seja, uma produção crescente de número de exames, os equipamentos ficando mais rápidos, mais modernos, a população envelhecendo. E a outra ponta dessa equação, que era o radiologista, que há 10, 15 anos atrás, estamos falando há 15, então há 30 anos atrás, levava 2 anos para se formar, na nossa geração ele já estava levando 4, 5, às vezes até mais tempo. Então o resultado disso era uma curva divergente, que fazia com que aquela escassez que eu comentei, ela fosse percebida de forma cada vez mais intensa. Então, se você consegue, através de uma tecnologia, levar o radiologista onde ele é mais disponível para onde ele é mais escasso, e aí a gente vai falar mais sobre isso ao longo da nossa conversa, mas poder trazer eficiência para esse profissional, a gente consegue aproximar essas curvas. E vocês fizeram também com parceria com empresas lá e trouxeram essa... Diferente do caminho da Telelaudo, a gente não tinha relacionamentos, então a gente também chegou à conclusão muito rápido. E quando eu falo a gente, a Prolaudo foi fundada por mim, por um colega de residência, e a gente rapidamente viu que precisava de um conhecimento, né, fora da área técnica. Então, o Felipe era meu colega de residência, o Alexandre veio compor o time fundador. A gente começou a olhar para o mercado. Falou assim, mas vem cá, se tem alguém que está fazendo isso tão bem e há tanto tempo, como são as empresas americanas, vamos abrir canais de comunicação. E a gente mandou cold e-mails para as principais empresas, abriu o canal de comunicação com 3 delas e acabou fechando uma parceria em que a gente usava a tecnologia da VRAD, que depois veio a se tornar a principal e continua hoje a principal empresa de teleradiologia do mundo, como a nossa fornecedora de tecnologia inicial. Entendi. É curioso isso, porque nós fomos para os Estados Unidos, né, porque já existia tecnologia que a gente ia trazer, mas aí a gente precisava entender como tudo isso acontecia. Então eu fui para lá, fiquei entendendo, trouxe a plataforma, traduzimos, né, então a gente começou bem, passando por todos os processos ali, fizemos o piloto e para ter uma coisa bem consolidada, assim, para entrar. Bom, e aí a doutora Mari entrou também lá no início, né, doutora Mari? Eu entrei muito no início, era finalzinho de 2011. Eu lembro, eu tinha acabado de sair da residência e eu tinha voltado para o Rio de Janeiro, fui fazer residência em Brasília. E eu não tenho, assim, muitos contatos na área médica aqui lá no Rio de Janeiro, né? Não tinha.
E aí eu lembro um amigo meu me falou, olha, você que tá chegando, você não quer conhecer essa empresa de teleradiologia? Eu falei, o que é teleradiologia? Não sei o que é isso. E ele, então, laudo à distância e tal. Eu falei, nossa, legal, quero saber. Eu sempre fui meio fã, assim, de tecnologias que ajudam, sabe? Que encurtam distâncias, que são eficazes e tal. E aí eu conheci o Felipe, é, eu lembro, assim, sentada no escritório lá, que a gente trabalhava em Copacabana. Ele falou, dá uns laudos pra eu dar uma olhada. Aí eu dei uns laudos, ele, legal, pode começar? Hoje tem uma pilha aqui pra você laudar. Eu falei, bem, vambora. E aí eu era coordenadora, assim, eu fui médica da rotina, né? Eu lembro a lista de médicos que ele me passou, eu falei assim, tem esses 10 radiologistas. Eu falei, caramba. 10 radiologistas, tá bom, vamos lá. E aí, logo depois, assim, 2 meses depois, eles já me chamaram para ser coordenadora médica da empresa. E aí, eu lembro uma tarde que eu passei no telefone, ligando para radiologista do país inteiro, e eu consegui 30 radiologistas. Falei, uau, a empresa tá enorme, 30 radiologistas. São parentes, né? Hoje chegamos em... Nossa, mais de 100, quase 120. Então eu lembro desse início, assim, que para mim, eu tinha acabado de sair de uma residência médica. A minha formação era técnica, puramente técnica, então eu não tinha essa ideia de organização, de equipe, de gestão. Eu fui aprendendo no dia a dia, assim, pegando, entendendo como as pessoas reagiam a algumas coisas. E aí o crescimento foi exponencial, as coisas iam acontecendo de uma forma tão rápida. Mais cliente, mais radiologista, e liga pra não sei quem, e arruma aquilo. Então, foi muito gratificante pra mim, assim, eu tenho essa gratidão interna de realmente... eu não sou só radiologista hoje em dia, eu sou realmente parte de uma equipe gestora, né, executiva hoje. E eu aprendi tudo isso na empresa, assim, eu sou meio que... sabe? Tudo que eu sei, eu aprendi aqui. O que eu acho interessante da fala da Mário, que é isso, assim, né? O que é teleradiologia? A gente começou não apenas uma empresa, né? Cada um aí nessas... Que depois a gente fala onde teve essa união. Mas eu lembro disso, assim, na primeira vez que a gente foi na JPR para apresentar a Telelaudo, a gente tinha que explicar como é que esse milagre acontece. Como assim? Eu vou mandar o exame, você vai receber, mas, tipo, eu tô lá no Acre, você vai... Isso, a gente tinha que explicar o que era. Então, a gente estava começando não uma empresa, mas um mercado mesmo, né? Total. E a Mari, ela foi muito generosa em chamar de escritório, era um muquifo. E essa relação foi muito legal, porque, assim, acho que ela casou o momento de vida da Mari, de uma mudança. Nós, né, eu e o Felipe Moraes, né, que era meu sócio, a gente sofreu um pouquinho com, não o descrédito, mas a necessidade de se afirmar, porque éramos 2 residentes empreendendo num mercado conservador, né, que é a radiologia, que é a saúde em geral, trazendo uma nova forma de fazer algo que era feito. Então, assim, a gente sofreu um pouco com isso, mas o momento de vida da Mari, ele casou muito, né? Então, muita gente que olhava, não só a gente, mas a teleradiologia como quando chegou e para ela fez todo sentido, a gente rapidamente viu que era uma pessoa que valia investir, estamos aí. E assim como nós, como competidores, né, a gente sempre teve uma relação muito saudável e amigável, assim, né, de sempre se encontrar e muito respeito. E em algum momento ficou claro que os valores eram muito compartilhados, né? E aí a gente se une que em 2015. Eu gosto muito de contar essa história, porque, assim, para muita gente, concorrência significa inimizade, né? Isso é uma coisa que a gente, desde muito cedo, entendeu que, assim, não era tanto da Prolaudo, uma visão da Prolaudo, nem como da Telelaudo. Isso já foi muito legal. Mas, mais do que isso, ficou muito claro de que o nosso inimigo não eram as empresas de teleradiologia, e sim o conservadorismo de uma mudança cultural que precisava acontecer para a teleradiologia poder trazer os seus benefícios. Então, quando a gente enxergava que tinha um outro grupo fazendo teleradiologia de forma séria, isso foi sempre uma preocupação. O cara que enxergava a teleradiologia como bico, esse cara não nos interessava. Mas quando a gente viu, falou assim, esse pessoal está enxergando a mesma coisa que a gente. Que teleradiologia não é bico. Teleradiologia é algo que, no limite, uma clínica vai tomar uma decisão de comprar um equipamento de $1 milhão
contando com você. Então, isso não dá para ser bico. Quando a gente identificou que tinha um outro grupo com essa visão, assim, pô, que bom que nós não somos loucos sozinhos. E que bom que tem mais gente trabalhando, sim, falando e conversando e explicando o que é teleradiologia. É o que você falou, a gente não estava falando o que a Prolaudo pode fazer por você. A gente passou os primeiros anos da empresa falando o que a teleradiologia pode fazer por você. E aí isso tem tudo a ver também com o que a gente batia muito e que também era muito parecido, né? E foi nos aproximando, que era assim, olha só, eu tenho clínicas no interior do Brasil que estão levando 25 dias para entregar um laudo. Eu tenho grupos de radiologia que não estão crescendo e não estão atendendo a região porque não tem acesso ao radiologista. Então, teleradiologia não é pico, não é para você tapar o buraco. Teleradiologia é um resolvedor de gargalo. Exatamente. E isso tem um potencial gigantesco, né? A gente chamava muito de solução mais completa, né? Porque era exatamente isso, assim, eu vou te trazer uma solução pro seu problema aí, do plantão, da ausência, quando tem um congresso, quem tá dando seus laudos agora? A gente falava muito isso, né? E a gente sempre teve essa visão. E aí, em algum momento, né? Aí falando também sobre negócio, né? Eu queria saber isso, assim, tipo, o que vocês viam de expectativa que tinham lá no início e, de repente, o que realmente se tornou realidade, assim, sabe? A gente era meio inconsequente, assim, no sentido poético, né? Eu acho que a gente vive hoje um mundo em que o empreendedorismo, ele ganhou uma outra conotação. Há 15 anos atrás, isso, assim, empreendedorismo não estava nem no dicionário, né? Então, pra gente era um mundo muito novo. Capital de risco, então, assim, você ia falar com os poucos grupos que já falavam em capital de risco, aí o cara comparava investir numa startup com CDI, assim, a cabeça do cara, não, isso aqui tem muito risco, eu vou deixar... Então, assim, não existia essas camadas que hoje existem. Então, pra gente, assim, era um leap of faith, né? Assim, era um sopro de fé, né? Um salto de fé, que a gente acreditava que aquilo podia ser transformador, que aquilo podia ser uma jornada legal, e meio que na inconsequência a gente foi tocando e deu no que deu. O Flávio, eu vejo que tinha bastante experiência, assim, né? Que eu acho que eu lembro de você falando muito isso de esse problema aqui, tem mais gente que tá tendo esse problema aqui. Então aí eu lembro de você falando, assim, com essa visão de que isso aqui vai ser, assim, o mercado ele vai entender como ele precisa, e a gente vai resolver o problema de muitas clínicas, e você vai ver como vai bombar. E eu lembro de uma situação muito que nossa próxima etapa, a gente falar um pouco sobre as pessoas, né? A cultura organizacional que foi criada. E aí eu lembro muito disso, porque no início, imagina, as pessoas não sabiam o que era teleradiologia. Então, como que você consegue chamar e contratar radiologistas para entrar numa equipe que tem 0 exames? É só um sonho. E aí eu lembro daquele momento que a gente vai em Campinas, porque você fez Unicamp, né? Você tem toda uma experiência ali. E aí a gente conseguiu reunir um grupo de radiologistas para fazer uma apresentação. E aí a gente foi lá para justamente explicar o que era teleradiologia. Olha, tá chegando isso aqui no Brasil e é assim e tal. E eu não esqueço daquele balde de água fria que a gente recebeu, porque veio uma... falaram assim pra gente, isso aí não vai dar certo não, isso aí não vai pra frente. Isso aí não vai... Ninguém vai entrar nisso, não tem nem exame. Eu acho importante saber disso, que, né, toda vez que você vai empreender uma novidade, você vai trazer uma coisa nova, é natural a pessoa fazer o contraponto, ver o lado positivo, o lado negativo, mas sempre vão ter pessoas que vão chegar e querer realmente dizer que aquilo ali não vai dar certo, aquele negativismo. Eu acho que você tem que ouvir, é importante ouvir, porque às vezes ele pode trazer uma coisa racional importante que você não tinha percebido, mas depois que você analisou, ouviu a opinião dele com muito respeito, analisou e fez um discernimento baseado no que você está vendo, porque você está vivendo aquele problema muito mais até do que ele, porque ele está vendo falando de fora. E se você acredita que as suas premissas estão certas e a premissa dele é que está errado, eu acho que você tem que acreditar na sua opinião, né? Você não pode também se deixar desanimar
por quem chega, pelo negativismo. Uhum. Mas você tem que ouvir. Isso. Não ouvir é temerário, aí não é empreendedor, né? É ser temerário. Você tem que ouvir, analisar e concluir o que você tiver que concluir e ir fundo. É. E aí, quando me perguntam também assim, como que a Telelaudo consegue, né, fazer essa operação e tal? Porque eu lembro dos primeiros, imagina, a gente passou por todas as etapas, né? Deu 1 exame, 10 exames, 100 Aham. exames, enfim. Aí foi indo. E como que vai crescendo fazendo essa base? Porque é uma empresa que funciona 24 horas por dia, todos os dias do ano. E eu tava pensando sobre isso, assim, como a gente conseguiu construir essa equipe operacional e a equipe médica também, mas assim, de uma forma que funciona tão bem, porque acaba sendo uma empresa de logística, de tecnologia, de saúde, né? Então, que é feita por pessoas, né? E a tecnologia sempre ajudando. E uma das coisas que eu entendi foi, nós, que hoje estamos aqui, né, como diretores da empresa, a gente passou pela base. A gente estava ali, igual você falou assim, cara, era muquifo ali, a gente estava ali. Então, assim, você Ficou passou no DNA, né? sabe, por todo o processo de como que o É. cliente fala com você como radiologista, o que que ele precisa, o que que ele deseja. Na operação, né? Eu trabalhei muito na operação, no sistema, 24 horas por dia. Então, assim, nossa, então a gente tem que ter uma escala, porque a empresa não para. Então, teve época que estava trabalhando. E às vezes tinha umas fases de crescimento que a gente recebe 10. Aí, de repente, fechamos um cliente! Aham. A operação ficava assim, ai meu Deus do céu. Misto de felicidade e desespero, porque, Exatamente. caramba, assim, de passar o dia inteiro lá. E uma coisa muito interessante também de lembrar, como a tecnologia foi mudando nesse tempo. Porque quando a gente começou, eu lembro, nunca esqueço, de um cliente de interior de Minas Gerais para mandar um exame, sei lá, de 200 imagens, 300 imagens. Eu fiquei umas 6 horas esperando Meu Deus! pra chegar, porque a internet não via e eu sentado. E assim, desesperador, porque e evoluiu muito, né? Hoje em dia, imagina, não teria nem condições, né? Não Dava pra dá. trabalhar assim. Mas eu acho que a importância foi isso, assim, como o Flávio dava laudo, né? O Felipe deu laudo, todo mundo passou por aquilo ali, né? Então a gente sabe como que faz para isso aqui funcionar. Exato. E a gente sempre esteve muito aberto para as novas tecnologias que surgiam, né? A gente chegou a ter, sei lá, 15 digitadoras, né? Numa época, depois a gente investe, foi o primeiro investimento, assim, de tecnologia mais disruptivo, depois de começar o mercado, que foi o Voice Recognition, né? Esses sistemas. Conseguimos aproveitar muitas das meninas que eram digitadoras, hoje estão com a gente, coordenadoras e tal. Mas foi a gente passou por aquele processo, a gente viveu aquilo Pulou ali. essa onda. Exato. Próxima. Inovação, né, Fernanda? Você tem que lembrar que ela está no DNA da Telelaudo, né? Nossa empresa é uma empresa de base tecnológica, ela não é a produtora de tecnológica, mas ela tem uma forte base tecnológica. Então a gente tem que encarar a tecnologia sempre como uma grande ferramenta que a gente vai usar para trazer qualidade de vida para o médico solicitante, que vai ter o laudo mais rápido, qualidade de vida para o médico que está praticando a teleradiologia, porque ele vai ser mais produtivo para o paciente, para todo mundo. Quando eu comecei a radiologia, né, acho que eu 28 ou 29 anos, se considerar o tempo de residência, eu dava laudo com uma caneta Bic. Eu tinha que escrever o laudo. Esse laudo demorava, era uma aula de 15 laudos por período. Com o tempo, a gente passou para as fitinhas. Depois, as fitinhas passaram a ser arquivos digitais. E com o tempo, a gente passou para o Laudit, que é, inclusive, o software, o aplicativo de reconhecimento visual que a Telelaudo adota na sua plataforma, né? Isso faz com que a produtividade do médico seja exponencial. Com isso, ele consegue atender, dar laudos melhores, com menor probabilidade de erro, sempre objetivando o erro zero, mas ele é utópico, a gente sempre vai batalhando para alcançar o mais próximo possível da perfeição, com também eficiência em tempo. Você tem que ter o laudo com todas as questões econômicas, do mercado de radiologia, dos convênios, aquela coisa toda, uma pressão de custo muito grande. Então, você tem que ser eficiente com o seu tempo. Então, com isso, eu dava produzia 14, 15 laudos num período, hoje você vê, foi para 20, foi para 30, 40 laudos num período, dependendo do tipo de laudo, né? E com qualidade, né? Porque também eu lembro do início, assim, né? Como a tecnologia foi nos ajudando, assim, então, agora vai abrir só o modelo de laudo aqui, direito e esquerdo, já vai vir. Então, assim, a gente foi usando a tecnologia sempre para diminuir a possibilidade de erro humano e que faz a gente. Nossa, e como melhorou, né? A gente acompanha com KPIs a qualidade dos médicos, até falaria isso depois. Uhum. Como a gente tinha antes problemas com digitação, erro técnico não erro técnico, né? Mas erro de digitação no laudo, no compor o laudo. E a gente eliminou praticamente esse erro. Então, assim,
Primeiro que a gente ajuda o radiologista a produzir mais e ele fica menos cansado. Eu escuto muito isso, assim, ai, eu termino meu horário de trabalho, eu não tô tão cansado igual eu tava antes, que eu tinha que voltar, corrigir, falar várias vezes a mesma palavra, porque não entendi o reconhecimento. E agora, com essa ferramenta que a gente adotou, ele entende super bem e é rápido. Então, assim, o cara, além de trabalhar mais, ganhar mais, porque ele recebe mais por isso, ele nossa, tá tão melhor minha vida, assim, a qualidade melhorou. É, E o paciente recebe o laudo mais rápido também, então faz todo exatamente. sentido. Todo mundo ganha, né? Todas as pontas. E aí a gente entra nessa pergunta mesmo, doutora Mari. Você pode falar um pouquinho pra gente sobre os principais programas de desenvolvimento, né, que a gente tem hoje para os radiologistas Uhum. na Telelaudo? O que que a Eu gente acho, tem? assim, ainda bem que a nossa equipe aqui, a liderança da empresa, ela é muito sintonizada nessa questão de qualidade, né? É uma coisa que eu sempre batia na tecla. Eu sou muito apaixonada por medicina. Eu fiz medicina porque eu gostava demais, eu gosto muito. Então, para mim, quando eu recebi esse cargo, né, de diretora, é meio que uma premissa minha, assim, eu vou buscar qualidade até onde não tiver como mais buscar. É uma marca que eu quero deixar, sabe? Né? Se eu puder deixar uma marca na história da teleradiologia, é essa que eu quero deixar. A gente vai fazer de tudo para que o laudo saia o melhor laudo possível, assim, o paciente merece. E aí, várias coisas, assim, hoje, pensando aqui, até quando me veio essa pergunta, eu lembro que na época da pandemia, eu tinha acabado de assumir a diretoria e aí eu me vi, né, no meio de de uma pandemia como diretora médica de uma grande empresa, com uma responsabilidade absurda, e uma doença nova que tinha manifestações radiológicas. Então, os pacientes chegavam, né, os exames chegavam pra gente com alterações relacionadas a uma doença nova que ninguém conhecia. E aí, nesse momento, eu me via aquele peso, né, nas costas, assim, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que agir rápido, porque, né, as coisas estavam acontecendo de uma forma muito rápida. E aí me veio na cabeça, a gente conversou, eu conversei com o Flávio, falei, olha, eu acho que a gente precisa lançar vídeos atualizando a nossa equipe médica sobre o que está acontecendo, e sobre o que as grandes, né, as referências que a gente tem na radiologia estão falando. Então, CBR, a Radiographics nos Estados Unidos, a Radiology. Vamos pegar todas essas informações que realmente saíam muito rápido, as informações. Em 2 dias já tinha uma coisa diferente, um artigo diferente, falando sobre termos técnicos que a gente precisava implantar. Assim, eram termos diferentes que a gente não usava antes. Então, a gente se reuniu, produziu um material, estudei sobre os casos. E aí a gente começou a enviar para os radiologistas vídeos explicando, olha, a doença tá assim, a manifestação no pulmão é essa, principal manifestação, né? É assim que aparece na imagem. Esses são os termos, essa é a classificação. Vamos começar a usar como a Radiographics né, nos Estados Unidos estava usando. Logo depois, a gente começou a ver que as manifestações não eram só torácicas, tinham manifestações neurológicas, cardiológicas, gastrointestinais. Então, vamos estudar a fundo cada uma dessas e vamos conversar em vídeo com radiologistas e especialistas da área. Então, a gente conversou com uma radiologista que é na nossa equipe, maravilhosa, a doutora Carla, que fala sobre a parte de gastrointestinal, como era a manifestação do Covid. Para a nossa equipe, ter isso em tempo assim, ágil, né? Um tempo rápido. Eu quero saber agora, porque tá chegando um exame de abdômen para mim agora e o paciente tem Covid. Então a gente se organizou muito rápido, produziu esses vídeos. Toda semana a gente mandava esses vídeos, né? Foi muito legal. E eu acho que a gente se saiu super bem nessa parte, assim. A Aham. pandemia, a gente sobreviveu realmente, e conseguiu entregar para o paciente e para o médico solicitante, que tava super coitados, assim. Eu falava com médicos, Mariana, eu só preciso saber se eu interno ou não interno o paciente. Me ajuda, como é que você faz para dar um laudo mais rápido? E é Nessa interessante até fazer um parênteses sobre a pandemia, porque a nossa equipe já estava também habituada, né, a trabalhar ali, assim, Exatamente. a gente não sofreu essa questão, assim, dos nossos radiologistas estarem lá, a gente conseguiu rapidamente A gente ganhou se muito organizar, nisso, né? é. A gente já estava todo mundo organizado em casa, Online, internet, remoto. tá tudo funcionando. Agora a gente tem que se organizar para liberar o laudo de uma forma super eficiente e rápida. E a gente Mariana, fez isso também. eu acho que foi um desdobramento dessa organização, que eu acho que vocês também foram brilhantes. Vocês conseguiram publicar um painel com mais de 4.000 casos de Covid, Foi. numa época que ainda estava Aham. começando a pandemia. Começando, Né? né? Então foi uma Viu? casuística relevante pra caramba. Foi muita coisa. E aí, nessa época também, a gente criou um procedimento dentro do sistema, porque a gente, graças a Deus, a gente tem essas ferramentas tecnológicas na empresa que ajudam muito nesse né, no período de crise.
que a ferramenta mostrava pro médico solicitante, né, pro cliente, os exames em menos de 20 minutos. Então, a gente conseguia acelerar eles na fila do atendimento. O radiologista via esses exames de Covid primeiro, já chegava eu lembro no hospital em Manaus, assim, um diretor me ligou e falou, Mariana, tá mais rápido do que o teste de Covid, assim. Sim. Tá chegando o laudo da tomografia, sabe? Assim, tá ágil, tá bom, tá resolvendo o problema. A gente Assim, já pra tinha gente. indicação de resultado crítico nessa época ou foi? Já. É. Então, funcionou muito bem. Então, isso é uma das coisas que eu lembro, assim, que E- a gente plantou que funcionou. E isso foi trazendo tudo que a gente hoje está fazendo também, né? Exato, Então, as ideias, a questão de pensar no PAD, né? A gente Exato. entrar O PAD, quando começou ano passado, ficou ano retrasado, não? Porque ano passado a gente tinha ano acreditação. retrasado, a gente começou, ano passado a gente ganhou, né? Eu lembro que eu achei que, não, a gente tá bem estruturado, tá tudo organizado. E aí veio o PAD e a gente começou a movimentar algumas coisas que, nossa, a gente tá fazendo muita coisa certa, mas tem lacunas para preencher, né? E depois de um tempo fazendo, é uma coisa muito difícil, não é um trabalho fácil. Reunindo todas as informações e o que eles precisavam. Depois desse estresse todo de conseguir fazer isso, eu lembro da hora que eles deram o resultado pra gente sobre a questão médica, né? Mais falando da minha área, que foi a avaliação dos laudos médicos. E a gente foi aprovado com 100% de pontuação. Ai, Assim, que que pra ótimo. mim foi Ah, lavou minha alma, sabe? Assim, nossa, cara, a gente tá numa empresa que tem uma instituição importantíssima, que é a nossa referência no país, né? O Colégio Brasileiro de Radiologia, dizendo que a qualidade médica aqui, sabe, é ponto firme. A gente não tá deixando cair a peteca nesse lado. e o tanto que a gente evoluiu e ganhou, né, com essa com essa acreditação, inclusive, né, na governança corporativa, né, toda a nossa Nossa, operação. a questão de Isso é uma qualidade. coisa. O PAD para teleradiologia ele veio coroar um valor existencial da Telelaudo. Que a gente nasceu, e aí eu posso falar tanto Telelaudo como Prolaudo, a gente acabou ainda não falando dos caminhos quando se uniram, né? Mas ambas as empresas, da mesma forma que a gente tinha visões de futuro, de mercado semelhantes, a gente tinha esse valor de tratar a qualidade como um valor inegociável. E aí é muito legal você ver que coisas que você sempre investiu e você falava para os outros que você fazia, mas que quando é você falando de você mesmo tem sempre um valor menor, quando você tem uma entidade externa com metodologia para poder olhar para tudo isso e falar, não, vocês têm um selo que chancela esse valor de vocês, é super bacana, né? Nossa, foi muito bom, né? A gente comemorou bastante. Foi, muito. Você quer falar um pouquinho do Prolaudo e da Telelaudo antes da gente continuar? Porque a gente vai continuar Então falando vamos aqui só para dividir com o pessoal, assim, então a gente viveu nossa vida separado, né, de 2009 até 2015. Como eu falei, boa parte dos primeiros anos a gente passou falando sobre teleradiologia, um mercado completamente verde. Então, raramente a gente se batia, né, no sentido de se encontrar em concorrência. Era uma coisa assim, tinha espaço para ambas as empresas crescerem, mas também ia ficando muito claro, tanto para a Telelaudo quanto para a Prolaudo, que teleradiologia é um negócio de escala. Diferente de outros negócios, em quando você ganha escala, a tendência é você perder qualidade. Na teleradiologia, ele é um negócio que funciona com uma lógica inversa. Você, no momento que você tem mais volume, você consegue ter camadas de qualidade que você não conseguia antes. E aí, nessa aproximação, a gente veio conversando ao longo dos anos, até que em 2015, finalmente, a gente encontrou um caminho e falou assim, vem cá, vamos passar todos no mesmo lado da mesa, né? E é interessantíssimo, porque a gente teve hoje um encontro também, né, com os líderes. Temos várias pessoas ali, né? E o resultado hoje da Telelaudo, ele é um grupo que, de fato, ele representa, e depois desse movimento inicial, Prolaudo, Telelaudo, tivemos já outros movimentos de união com outras empresas, né, de M&A, e o resultado é isso, um resultado saudável de tudo que foi se incorporando
e você olha, você fala assim, isso aqui veio dali, isso aqui veio dali. O resultado é isso que a gente é hoje. E isso é muito interessante, porque as pessoas ficando, né? Então, assim, as pessoas vêm e aí foram ficando. Não, e Então, trazem ali, a né? Então, tem experiência, várias né? traz As experiência. dores que eles sentiram O também, que eram dores relacionamento. compartilhadas, né? E a gente conseguiu trabalhar isso e hoje não existe mais essa dor, porque cada um Uhum. trouxe um pouquinho de solução, né? Hein, Mari? E aí, vamos falar um pouquinho dos programas, né? A gente tem Sim. alguns programas bem interessantes. Exato. A gente tem 5 vem minutinhos pra falar pensando dele. nisso tem um tempo já, né? A gente lançou agora um programa que chama da Universidade da Califórnia. A gente fez uma parceria com eles, né? Um programa que a ideia é que radiologistas jovens brasileiros que têm vontade de se especializar no exterior, tem essa possibilidade através da Telelaudo. Então, a gente conseguiu uma parceria com o serviço do Dr. Donald Resnick, que é uma entidade, assim, uma sumidade na medicina musculoesquelética. Todo mundo que fez radiologia já estudou por um livro dele, com certeza. A gente conseguiu algumas vagas para os radiologistas irem para lá, ficar por 5 meses lá em San Diego, acompanhando o serviço dele, para aprender, tipo, se aprofundar mesmo na radiologia musculoesquelética. A gente, claro, tem um processo seletivo, né, dentro da empresa. O radiologista tem que ter uma proficiência, né, na língua inglesa e, obviamente, qualidade nos laudos. A gente avalia, né, se o radiologista realmente entrega laudos bem detalhados, corretos, e né, escolhe quem vai. Já tem, né, uma candidata, a gente já bateu o martelo, já vai começar já ano que vem, em março. A gente está super animado, acho que vai ser muito legal. Outro programa também que a gente lançou, que chama Viver em Portugal, a ideia é que a gente entendeu que no dia a dia da radiologia, muitos médicos procuram qualidade de vida também. Não é só a questão de vem para trabalhar para Telelaudo porque, né, quer sair do emprego local, quer ficar mais em casa. Eles têm essa meta, assim, de vida. Eu gostaria de ter uma vida mais tranquila, em um lugar mais seguro. E aí veio essa ideia do radiologista se mudar para Portugal e com a garantia de que a Telelaudo vai fornecer a quantidade de exames suficiente para ele se manter lá e ter um salário que dá para se sustentar tranquilamente. E aí, mais uma vez, a gente faz um processo seletivo. O radiologista, idealmente, né, que ele tenha pelo menos um R4, um R5, então são radiologistas mais sêniores, com mais experiência, que já estão no momento de vida também, que é mais esse momento, eu já posso me mudar, levar minha família, já quero viver outra experiência fora do Brasil. Também já temos candidatos a ponto de a Telelaudo vai viabilizar essa mudança, né, em termos burocráticos, né, essa questão de trabalhar lá em Portugal, fornecendo os exames aqui do Brasil. Então, ele não perde o contato também com a radiologia brasileira, isso que é muito interessante. Muito bom. Não, eu quero só complementar, Uhum. porque boa parte do ganho também tem a ver com aproveitar o mundo, né, com o mundo plano, em que a gente consegue ter médicos mais sêniores trabalhando descansados durante o dia, cobrindo o plantão noturno. Exato. Né? Isso é um desafio enorme nosso que a gente quer sempre trabalhar. Muito bom. E como que a Telelaudo está inovando para se manter assim tão relevante? Qual é o olhar sobre isso? Porque a gente está passando por um momento, né, que inclusive tem muita discussão sobre, ai meu Deus, como que a inteligência artificial vai vir, o que que vai ser? Então, como que a gente está inovando? Pode falar um pouquinho até do telecomando, né, também? Eu acho assim, a gente tem 2 olhares dentro da Telelaudo no que tange a inovação. Um é como eu trago maior eficiência e qualidade para a nossa operação. Ou seja, que ferramentas, o que a gente pode trazer naquele sentido lá atrás, que a lógica continua a mesma. Ou seja, o radiologista segue sendo um profissional extremamente escasso. E uma outra vertente que é como eu posso olhar para que a Telelaudo esteja sempre entrando em novos ciclos de crescimento. Né? Assim, a teleradiologia, que era algo que era novidade há 15 anos atrás, já não é mais novidade, né? Ou seja, qual o próximo passo dentro desse mercado, desse nicho? E aí eu vou exemplificar um pouquinho como a gente trabalha essas duas vertentes, né? Na primeira delas, olhando a eficiência do time, o Flávio já comentou, a gente
implementou uma ferramenta, chama Laudit, que a gente integrou dentro do sistema da Telelaudo, que é uma ferramenta de reconhecimento de voz, mas não só um reconhecimento de voz padrão, como a gente já tem há muitos anos, como a Telelaudo já tinha, mas uma ferramenta que está trazendo o que tem mais moderno de inteligência artificial para a dinâmica do laudo. Ou seja, como eu ajudo o radiologista a produzir um texto mais rápido e com mais qualidade. Uhum. Então, isso foi um ganho super legal e o feedback da equipe foi maravilhoso. Que é uma ferramenta que ela entende os termos médicos, né? É Como feita nunca. pra É isso, feita né? pra isso. Pra Isso faz toda a diferença, né? Mas Isso radiologista. faz toda a diferença. Total. E na outra vertente, uma nova vertical de serviço, que é o telecomando, que pra gente, assim, hoje, da mesma forma que a gente viveu lá atrás a teleradiologia como uma novidade, o telecomando ele vem um pouco com esse ar. Ou seja, a partir do momento que a gente resolve, através da teleradiologia, a escassez do radiologista, o próximo ponto, quase que óbvio, é resolver a escassez do técnico. Isso não era possível porque não tinha tecnologia. Hoje é possível. Você pode, da mesma forma, plugar um equipamento de tomografia e ressonância e oferecer ao técnico nos momentos ou locais onde ele é escasso. E aí, dessa forma, a Telelaudo entra num novo ciclo, que vai ter o seu próprio caminho, e dessa forma a gente está sempre olhando para a gente não ficar parado, né, contando a mesma história. E se tornando mais relevante no termo de solução, né? Então, é uma solução mais completa, né? Seria Olhando isso. na perspectiva do cliente, como eu sigo resolvendo dores que estão presentes lá na ponta do nosso cliente, que é a clínica e o serviço de radiologia dentro de um hospital. Sua equipe sempre completa, mais do que nunca, né? Tipo, isso, assim, pegar ela é tudo. E, Flávio, qual que é a visão da Telelaudo para o futuro da radiologia, assim? Como você enxerga, né, o futuro da radiologia? Bom, o que está acontecendo na radiologia, né? Muita gente, há um tempo atrás, acreditava que as tecnologias, a inteligência artificial ia acabar com os radiologistas, ia tirar emprego dos radiologistas. E isso já está cada vez mais claro. Eu acho que, salvo alguns nichos específicos de resistência, já tornou evidente que é o contrário. A tecnologia, inclusive as ferramentas de AI, vão criar maior oportunidades para radiologista. Eu vou te dar um exemplo. Antes, para você crescer o mercado de radiologia, o que tinha que acontecer? Você tem um enriquecimento da população, porque a população enriquecendo aumenta o percentual de pessoas com plano de saúde que vão fazer exame. Com isso, as clínicas e hospitais investem $1 milhão e aumentam o número de máquinas. O maior número de máquinas vai produzir mais exames, vai demandar mais laudos, correto? Vai precisar de mais radiologista. Com ferramentas de inteligência artificial, software que já estão no mercado, já é comercial, não é programa, não é ficção, não é artigo de publicação de revista especializada, é produto comercial. Softwares que você tem aceleradores de sequência, que você consegue fazer um exame, por exemplo, de joelho em 5 minutos. Um exame que durava 30, 20 a 40, dependendo da máquina, uma máquina muito avançada, fazia em 20, você pode fazer em 4 minutos de sequência. Qual é o efeito prático disso? O efeito prático disso é que, ao invés do dono da clínica ter que investir $1 milhão para ter uma nova máquina de ressonância magnética, fora o tempo que vai demandar para isso, fazer preparação de sala, campo, blindagem magnética, todo o custo disso. Expansão do ambiente físico. Exatamente. A mesma máquina com um software que vai girar aí 20% do preço de uma máquina, ou menos, de uma máquina de ressonância, ele consegue praticamente dobrar a capacidade produtiva dessa máquina. Ora, o que acontece se uma máquina que produz 800 ressonâncias no mês passa a produzir 1.600 ressonâncias no mês? A mesma máquina. Por software, por AI, por inteligência artificial. Ele vai precisar de mais radiologista. Porque os exames não vão ser dados sozinhos. Você vai precisar de radiologistas empoderados com tecnologia. Radiologistas que, na nossa visão, que nós queremos na nossa equipe. Porque a gente prepara todo um arsenal de tecnologia para o nosso radiologista ser altamente eficiente e produtivo, para ele dar conta desse aumento de volume. Então, ele vai produzir mais, ele vai ganhar mais, e aí isso vai gerar também novas oportunidades para radiologista.
Então eu vejo dessa forma o futuro da radiologia no mundo e no Brasil. Excelente, pessoal. Querem dizer mais alguma coisa sobre a Telelaudo? Por que que somos a empresa de teleradiologia? Maior. Eu digo o seguinte, porque o nosso trajeto até então, eu acho que é um trajeto muito bonito. Eu acho que todos nós devemos nos orgulhar bastante da caminhada que nós tivemos até aqui. Mas também temos que ter um olho para o futuro. O que que vai ser, como será os próximos 5, 10, 15 anos da radiologia e da Telelaudo, né? Como é que nós vamos... Eu posso não estar aqui, pode acontecer alguma coisa com a minha pessoa, mas o projeto tem que continuar. Que o projeto ele é muito maior que qualquer um de nós, né? Muita gente depende disso, a sociedade precisa de pessoas, de grupos querendo fazer a coisa certa na radiologia. Então, passa por isso. Eu acho que a nossa visão de futuro é investimento em pessoas, seja no colaborador, no pessoal do operacional, seja no radiologista. A gente quer, por isso, esse projeto com o Resnick, tem outros projetos com outros hospitais americanos que ainda em fase de conversa e negociação não está preparado para falar, mas vão acontecer, se Deus quiser, com investimento em cursos, com investimento em oportunidade de trabalho, como esse projeto em Portugal. Isso é para investir em pessoas, atrair, desenvolver e reter pessoas, talentos, no caso específico agora da teleradiologia, da radiologia. Também investir em tecnologia. A nossa empresa, tem que estar sempre na vanguarda, na medida do possível, do que há de melhor do mundo em termos de tecnologia, porque está no nosso DNA inovação. Então, o futuro da Telelaudo está ligado à inovação, e está ligado ao crescimento, e está ligado a fazer o bem para a radiologia. Então, o futuro da radiologia no Brasil é o futuro da Telelaudo, e nós queremos estar acompanhando, para e passo, esse futuro, porque a gente quer fazer parte não apenas do passado, como fazemos do presente, nós queremos fazer parte do futuro da radiologia. Muito bom. É isso, somos uma empresa de pessoas para pessoas. E foi muito bom bater esse papo com vocês. A gente, é o que o Flávio falou, né? A gente contar um pouquinho dessa nossa história, compartilhar os nossos valores, a nossa visão. E principalmente esse olhar que a gente tem para o futuro, né? Porque ainda tem muito, que a gente tem muito que realizar. E vamos que vamos. É isso, gente. Obrigada por ter ficado com a gente e ter entendido um pouquinho melhor do que é a Telelaudo aqui nos bastidores. Tchau, tchau.